Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para você que está entrando aí, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu sou a missionária Cristina Garcia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, ao Deus que tudo faz, Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E eis-me aqui hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração para eu trazer aos irmãos. Para você que está vivendo uma injustiça, saiba que Deus é o Deus da justiça, que Ele é o Deus que fará justiça por você dentro de uma injustiça, assim diz o Senhor para você, para que você não se desanima, para que você creia que Deus é aquele que fará justiça por você. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, que nos conta uma história que naqueles tempos havia um rei que se chamava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que tinha 70 covados de altura e 6 covados. E ele levantou no campo da província da Babilônia, meus irmãos. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e os governadores para que viessem à consagração à estátua que ele tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas e os presidentes, os prefeitos, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros e os governadores em consagração à estátua que Nabucodonosor tinha feito. E ele disse que quando ele ouvissem o som da buzina, da harpa, que todos se prostrassem diante daquela estátua, e que qualquer que não se prostrar e não adorar será lançado na hora dentro do fogo ardente, meus irmãos. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, se prostraram diante daquela estátua. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens, os caldeus, e acusaram os judeus, e falaram e disseram: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, se prostrasse diante da estátua de ouro, que se prostraria diante da estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. Há uns homens, esses homens, meus irmãos, os caldeus, eles foram acusar os judeus, porque naquele tempo havia Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles serviam ao rei, e pela inveja havia uns homens maus, os caldeus, que andavam à procura de alguma coisa para acusar aqueles jovens. Então eles foram procurar na lei, e eles disseram ao rei: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não fizeram caso dos teus deuses, e a teus deuses não os servem, nem a estátua de ouro que levantaste não adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos. E os trouxeram, e esses homens, perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, que se estás pronto, quando ouviste o som da buzina e do pífaro, da harpa, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meus irmãos, havia uns homens maus
que perseguiam Sadraque, Mesaque e Abednego por eles serem cristãos, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram fiéis a Deus e eles temiam a Deus, mas por causa da inveja, esses homens foram acusar eles diante do rei. E foram injustamente. E o rei queria obrigar eles a adorar a estátua de ouro que ele fez. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles refusaram, eles negaram de adorar a estátua de ouro, porque eles tinham confiança no Deus vivo e eles eram fiéis a Deus. E Deus me trouxe aqui com esta palavra porque tem alguém aí sendo acusado, tem alguém aí que o inimigo fez o decreto e quer lhe jogar dentro da fornalha de fogo, e por causa da sua fidelidade a Deus, você tem sido perseguido, o inferno tem levantado contra você, e você tem clamado a Deus pela justiça. Você está dentro de uma situação que você não vê saída e injustamente te lançaram dentro da fornalha de fogo. Fornalha de fogo quer dizer as situações da vida, pode ser as perseguições, uma situação que você foi colocado injustamente. Talvez você que está aí está com um problema no trabalho, está sendo apontado, está sendo injustiçado, e Deus, Ele me trouxe aqui com uma palavra. Deus manda dizer para você esta mensagem: filho, filha, eu me levantarei por ti e saberás que eu sou Deus. Eu me levantarei por ti dentro desta causa, dentro da injustiça, e saberás que eu sou Deus. Meus irmãos, esses 3 jovens, eles responderam ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles negaram de se prostrar dentro da estátua, e eles disseram ao rei que eles não têm que lhe responder, porque se o Deus que eles lhe servem poderá lhes livrar das mãos do rei. Porque isso é que é fé. Eles não negaram o seu Deus, eles permaneceram fiel mesmo diante dessas ameaças. E Deus manda dizer para você, mesmo diante da ameaça do inimigo, permaneça aí fiel, porque é no meio dessa injustiça que eu irei me manifestar, que eu irei trazer o livramento. Assim diz o Senhor para você neste dia. Aleluia! Meus irmãos, aqueles 3 jovens, eles eram fiéis a Deus, eles não negaram a sua fé. E existem situações que o inferno muitas vezes armam ciladas contra os cristãos e querem nos jogar dentro da fornalha de fogo. Querem nos acusar injustamente para que a gente seja injustiçado. Mas o nosso Deus é o Deus da justiça. A sua palavra diz, meus irmãos, que o justo clama e o Senhor responde. Aleluia! E ele diz, e isso é que é fé: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, e é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo da ardente e das tuas mãos, ó rei. Ó glórias a Deus. E dizendo isso, e eles disseram: e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus irmãos, quando eles disseram isso, então Nabucodonosor, ele se encheu de furor e mudou o seu aspecto e mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, é isso que acontece. Por muitas vezes, por gente não negar o nosso Deus, por você não negar o teu Deus, o inimigo, ele usa pessoas
para se enfurecer contra você. Ele usa pessoas mesmo da tua família para se irritar contra você, para cometer uma injustiça contra você. Mas Deus diz, permaneça aí fiel. Permaneça aí fiel, não nega a tua fé, porque eu sou Deus do livramento. Sou Deus que eu quebro o arco e corto a lança. Sou Deus que eu entro dentro do fogo, assim como eu dei livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu entro dentro do fogo para te livrar das mãos dos teus adversários. Aleluia, glórias a Deus. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, Nabucodonosor mandou que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançasse dentro da fornalha de fogo, meus irmãos. Então aqueles homens, eles foram atados com a sua capa, os seus calções, os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro daquela fornalha de fogo, meus irmãos. E por muitas vezes o inimigo, ele é covarde, ele tenta nos jogar dentro da fornalha, meus irmãos. Mas nosso Deus é o Deus do livramento. E então o rei Nabucodonosor se espantou, meus irmãos, porque ele se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos capitões, não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo e nada há de lesões nele. Oh, glórias a Deus. E o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Oh, aleluia, meus irmãos. Esse 4º homem foi o próprio Deus que desceu aí dentro do fogo, ficou junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, dando livramento a eles. Eles estavam dentro da fornalha de fogo, mas o fogo não queimou eles. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus, e quando um homem e uma mulher é fiel a Deus, Deus, ele protege, nada acontece com esse homem, porque Deus é o Deus que livra o homem da fornalha, que livra o homem de toda a injustiça. Deus estava com eles dentro da fornalha de fogo, dentro daquela injustiça. Deus, ele protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego daquele fogo. O nosso Deus é o Deus que ele entra dentro do fogo, o fogo não lhe queima. Meu irmão, creia nisso. Creia se você está aí dentro de uma situação que você não vê saída. Clama a Deus. A palavra de Deus diz, clama a mim. Clama a mim que eu te responderei. A palavra de Deus diz, o justo clama e o Senhor responde. A palavra de Deus diz em Salmo 91, e ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia e lhe farei ver a minha salvação. Deus diz que ele estará com você, não importa onde você está hoje, não importa dentro de qual situação o inimigo tem te colocado, mas o Senhor disse, e ele invocará, o Senhor diz para você, e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, estarei com você dentro da angústia e lhe te darei a minha salvação. Deus diz que ele é o Deus que te trará a salvação para a tua vida. A salvação hoje chega na tua vida. Toma posse dessa palavra. Se você crê nessa palavra, você deixa aí nos comentários, missionário, eu creio nessa palavra. Oh, aleluia, glorifica o nome desse Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que não muda, o Deus, ele não muda, meus queridos. Ele é mesmo o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que livra o mais fraco do mais forte. Ele é o Deus que nos defende diante das injustiças humanas, meus irmãos. Creia nessa palavra. Meus irmãos, no Salmo 119, o salmista, ele fez a sua oração. Ele fez uma oração a Deus. E ele diz a Deus, ele fez uma oração a Deus, o salmista. E ele disse assim, desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra e os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O salmista, mesmo diante da situação difícil que ele se encontrava, ele dizia para Deus, mas não me esqueci dos teus estatutos. A prova pode até ter sido grande,
a situação que você se encontra pode até ser uma situação desesperadora, mas que você permaneça aí na fé, porque é dentro dessa provação, é dentro dessa injustiça que Deus irá se manifestar com a sua justiça, e Deus está aprovando a tua fé, creia. Quando serão os dias, o salmista diz, quando serão os dias dos teus servos? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Você que está aí dizendo, tem alguém aí do outro lado que fez essa oração a Deus e pediu a Deus, Senhor, quando é que me fará justiça contra aqueles que me perseguem? E Deus diz para você neste dia, filho, eu sou Deus que eu entro dentro, eu sou Deus que eu me manifesto dentro da injustiça para te dar livramento. Eu sou Deus que eu quebro o arco, corto a lança. Creia nessa palavra, porque assim como eu livrei Sadraque, Mesaque e Abednego daquela injustiça, eu sou Deus que eu te livro. Eu te livro de toda a injustiça, assim diz o Senhor para ti neste dia. Amém? E ele disse, os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. O salmista, ele confessou diante de Deus que todos os seus mandamentos são verdadeiros. Com mentiras me perseguem. Ele disse que com mentira os soberbos lhe perseguem e ajuntam-se. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei os teus testemunhos da tua boca. Oh, glórias a Deus! E ele disse a Deus, quando é que me farás justiça? Justiça contra os que me perseguem, contra os que lhe perseguem. Deus, ele diz que ele está entrando com justiça contra aqueles que te perseguem, para que você tome posse dessa palavra. Aleluia! Glórias a Deus! Creia que Deus é o Deus que fará justiça contra aqueles que te perseguem. Glórias a Deus. Meus queridos, ative aí o sininho para que você possa receber todas as notificações, todas as vezes que eu postar algum vídeo. Que você compartilhe esta palavra, porque talvez tenha alguém aí do outro lado precisando ouvir a palavra de Deus. Deixa Deus te usar, porque você vai ser um canal de bênção aí. E eu peço aos irmãos que vocês deixem o seu like. Deus abençoe a sua vida. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil sobre a face da terra, que se a gente não tiver fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se a gente não tiver fé, a gente não vai resistir diante das ciladas do inimigo. Essa semana, eu estive em oração diante de Deus, pelos irmãos aí do canal. Eu estive orando e o Espírito Santo falando comigo disse, filha, este mundo que nós vivemos, esse mundo que vocês vivem, é o Matrix. É o mundo que é o Matrix, é o mundo que é controlado pelo sistema, o inimigo, o adversário, porque a Bíblia nos mete em guarda, meus irmãos, em Efésios 6, a Bíblia nos mete em guarda que nós devemos revestir das armaduras de Deus, meus irmãos, para estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E esse mundo é uma matrix, onde o inimigo ele arma ciladas contra os cristãos, e se a gente não permanecer na oração, se um cristão não ora, ele cai na cilada do inimigo. Deus me disse, esse mundo é uma matrix, e só quem fica imprisionado na matrix é aquele que não ora, aquele que não tem fé, aquele que não busca a presença de Deus. Mas aquele que busca a minha presença, eu sou Deus que eu dou livramento, eu sou Deus que eu livro da mão do inimigo. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos diz em Filipenses, no capítulo... em Efésios, meus irmãos, peço desculpa, em Efésios no capítulo 6, no versículo 10, que nos diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque muitas vezes ele arma ciladas contra nós. E se o cristão não tiver firme no Senhor, não tiver discernimento, não tiver em comunhão com Deus, na oração, não vai saber que é o inimigo que está armando cilado, não vai saber como sair dessa situação. Mas Deus é o Deus que te tira dessa situação. Amém? Portanto, a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme
para que possais resistir no dia mau. O dia mau é aquele dia onde o inimigo se levanta para tentar te derrubar e que você esteja... É naquele dia onde você está passando pelas provações, pelas situações difíceis. E o inimigo, ele aproveita da tua fraqueza para tentar te derrubar, para tentar desanimar e te afastar de Deus. Mas Deus, ele diz para você, permaneça fiel, porque eu sou Deus do livramento. Eu cheguei agora para destruir toda a obra do mal, para jogar por terra todas as artimanhas do inimigo contra você, todas as artimanhas do inferno. E Deus está derrubando as muralhas, Deus está repreendendo toda a inveja. Meus irmãos, aqueles 3 homens, eles foram jogados dentro da fornalha do fogo ardente por causa da inveja, porque havia uns homens, os caldeus, que tinham inveja dos judeus, que tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego. E isso às vezes acontece na nossa vida. Tem aquelas pessoas que se levantam, que não compreendem nosso caminhar com Deus, que se levantam para nos fazer parar, que se levantam contra nós por causa da inveja. E Deus disse que não é essa inveja que vai te parar. Amém? Toma posse dessa palavra. Glórias a Deus, que Deus está repreendendo toda a inveja e toda a inveja está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem na paz, meus queridos.